Dylan, eu preciso falar com ele, tocar nele, eu preciso saber como ele tá. Você traiu a minha confiança. Não, vó, você entendeu tudo errado. Você é uma Werner! Eu esperava mais respeito da tua parte. Comigo, com este lugar. Com a nossa família, Mirella. Ninguém tá brincando aqui. Tô falando bem sério, Carla. Você tem um combinado com a gente. Entendeu? E não adianta beber aguinha, não. Que não vai resolver. Quando é que a gente grita por socorro? Quando é que você diz socorro? Quando você corre risco de vida. Quando a situação é grave, é urgente. Concorda? Pois bem, a sua alma está gritando por socorro. Você gritou por socorro. Talvez não com a boca, mas no seu espírito, na sua alma, na sua consciência, no seu íntimo, você tem dito socorro. Alguém me ajude. Pois bem, Deus ouviu o grito da sua alma. Como é que é? Eu estou aqui para dizer para você, creia você ou não em Deus, tenha você ou não religião. Eu não vim aqui falar de uma denominação, eu não vim aqui falar de um homem, de uma filosofia. Eu vim falar do Criador que vai falar com você. Eu já tenho a minha Bíblia aqui aberta, no livro de Salmos, capítulo 46. E eu já vou falar a respeito do que ele mandou dizer a você. Mas agora, porque ele ouviu o seu grito de socorro, aumente aí o volume do seu televisor, do seu computador e preste atenção nos casos verídicos. Porque se você faz parte daquele grupo de pessoas que diz assim, olha, eu tenho que ver para crer. Então, prepare-se, porque você vai ver e você vai crer. É no domingo pela manhã que acontece a grande concentração de fé e milagres. Uma reunião diferente, completa, a primícia da semana, que marca um antes e um depois na vida de milhares de pessoas. Você chega de um jeito e sai de outro. É o início da semana, quando nós nos reabastecemos com sabedoria, com Espírito Santo. Então é fundamental estar presente nas reuniões de domingo. Aquele domingo foi o começo de tudo. Mais de 12 mil vidas passam por aqui todos os domingos. Pessoas com os mais variados problemas em busca de ajuda, de uma direção para alcançar a solução, para realizar o milagre. Iniciei uma luta contra o Covid-19. Foi um início, uma falta de ar, algo que parecia ser simples, mas em poucos dias eu já estava completamente debilitado. Em 6, 7 dias já estava na UTI. O meu pior momento foi quando apareceu o desejo de suicídio, né? Teve uma vez que eu me lembro que eu peguei um estilete, coloquei no meu pulso e me veio uma voz falando, corta, porque ninguém vai sentir a sua falta. Sentia muitas dores e não conseguia ficar parado. Era muito... a dor era muito... tipo corroendo assim, sabe, o meu estômago. Minha esposa, minha filha, minha prima, todos constantemente buscando a Deus, a família orando. Hoje, graças a Deus, a saúde restaurada, eu tenho o Espírito Santo de Deus, eu tenho paz. Quando eu cheguei aqui, o homem de Deus me ensinou que eu deveria perdoar, que eu não podia ficar com aquilo dentro de mim, com aquele ressentimento. Então, quando eu ouvi essa palavra, eu resolvi perdoar, aí eu comecei a ter paz dentro de mim. Eu usei também da água viva, participando das reuniões de libertação também. Fui liberta e hoje, graças a Deus, eu tenho paz, eu tenho alegria, tenho o Espírito Santo e estou aí na fé. Tomando água 3 vezes durante o dia e oração. Tomando a água e oração. E não aceitando o problema. Eu fui curado.
Distribuída todos os domingos, a água viva, consagrada em Israel no Monte Hermon, é fonte de cura, de libertação, de restauração. O remédio é esse aqui, ó, a gota do milagre. A minha família foi restaurada através da água viva, através da fé. Vidas que, ao conhecer o verdadeiro Deus, ao assumir a fé e praticar a palavra, foram transformadas. E aqui puderam viver o maior dos encontros. O batismo com o Espírito Santo foi a melhor experiência de toda a minha vida. Porque para quem tinha tudo que eu tive antes, e hoje eu tenho paz, tenho amor à vida, eu amo a minha família e tudo isso eu devo a Ele. O Espírito Santo, ele traz paz. Mesmo passando por todas as lutas, por todas as dificuldades, nós temos uma paz que é a vinda do Espírito Santo. O Espírito Santo é fundamental na vida de qualquer ser humano. Milhares de pessoas, por meio da fé, mudaram o rumo de suas histórias e hoje desfrutam de uma vida próspera, com paz, união, harmonia, tendo o prazer de viver a cada dia. Assuma a sua fé, assumir a fé em Jesus não é vir à igreja, não é dizer aleluia, dizer eu creio na Bíblia. Não, você tem que praticar. Assuma a sua fé para conquistar a cura, a restauração da sua família, a libertação dos vícios, a prosperidade. Esteja aqui domingo na grande concentração de Fé e Milagres, uma reunião especial que vai ajudar você a transformar a sua vida, a vida daqueles que você mais ama. Domingo, às 9h30 da manhã, no Templo dos Maiores Milagres, Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro. E não esqueça, traga uma garrafa d'água e receba água viva. Eu não falei para você que você ia ver? Agora, escolha crer. A exemplo do Antônio, que sofria com dores fortíssimas no estômago e não conseguia superar aquele problema, mesmo sendo diagnosticado, tratado, medicado, porque a origem era um encosto. E quando a origem do problema, seja uma dor, seja nervosismo, seja vício, seja separação, só a ação do Espírito de Deus. A exemplo da Daniela, que ouvia vozes e tinha desejos de suicídio. Ela não queria tirar a sua própria vida, ela queria viver, queria ser feliz, ser uma melhor filha, uma melhor esposa, uma melhor mãe, uma melhor profissional, mas não conseguia. E o Elísio, que ficou internado na UTI por conta do Covid, em estado grave, meu amigo, você que agora está sofrendo as consequências, as sequelas, sabe, de uma doença, de um trauma, de um divórcio, de uma dívida, e você está aí depressivo, agressivo. Olha só o que Deus mandou eu ler para você. Está aqui, olha. Salmo 46, versículo 1. Leia aí em voz alta. Deus é o nosso refúgio. Deus é o teu refúgio. E fortaleza, Ele vai te fortalecer. Ele vai te proteger, Ele vai te fortalecer e Ele vai, tá aí, ó, socorrer. Socorro bem presente na angústia. Esse momento difícil que você está vivendo, de divórcio, de traição, de abandono. Esse momento difícil de carregar uma dor, um tumor, uma doença que os médicos não conseguem diagnosticar. Vai chegar ao fim. Quando? Domingo. Como é que é? Domingo! Às 7h da manhã e às 9h30, eu vou estar aqui no Templo dos Maiores Milagres, em Santo Amaro, na Avenida João Dias, 1800. A única coisa que eu cobro é a sua sinceridade. Se você pode ser sincero, eu posso lhe ajudar. Se você não consegue ser sincero, nem Deus poderá lhe ajudar. Se você diz, bispo, eu reconheço que eu preciso de socorro divino, que eu preciso ser fortalecido por Deus e que eu preciso me abrigar nele, buscar nele refúgio. Eu já busquei medicamentos, viagens, tratamentos, religiões, amigos, festas, livros, e só dei com a cara na parede. Eu quero buscar o refúgio, o fortalecimento e o socorro divino. Esteja conosco. Tenha você ou não religião, domingo é o dia.
eu vou estar 1 hora antes de cada reunião. A partir das 6 horas da manhã, eu vou estar aqui na entrada para lhe recepcionar com a água viva consagrada lá no Monte Hermon, onde Jesus foi transfigurado diante dos olhos dos seus apóstolos. Todo mundo vai ver a sua transfiguração. Familiares, amigos, inimigos, todo mundo vai ver, inclusive eu. Porque você vai subir no altar e vai dar o seu testemunho falando da sua superação, da sua transformação. Às 6 horas da manhã, eu inicio colocando a água viva na sua garrafinha. Traga uma garrafinha de casa. Às 8h30, eu volto para a entrada para iniciarmos a segunda reunião do dia, às 9h30. Diga, Avenida João Dias. Fale, Avenida João Dias, 1800, onde eu darei o meu maior testemunho. Água viva. Fonte de vida. O meu filho é um milagre vivo, da morte para a vida. Eu tenho esse milagre na minha família. De cura. Eu não sinto dor nenhuma, eu não tomo mais as medicações, não tenho mais obstrução nas artérias. De libertação. Ele tinha o vício de bebida, então nunca dava certo. Meu marido foi liberto dos vícios. De restauração. Complexo, um vazio muito grande dentro de mim. Hoje não tenho mais complexo, medo, e hoje eu posso dizer que eu sou feliz. Símbolo do Espírito Santo. Então eu não sabia o meu valor, então eu aceitava tudo que as pessoas me impunham, né? E eu me preocupava muito com o que elas pensavam de mim, porque eu tinha aquela carência de ser aceita. Hoje, tudo que eu preciso, eu recorro à presença de Deus. Eu vou até o Senhor Jesus e falo, o que eu tenho que fazer? Consagrada pelo bispo Júlio Freitas no Monte Hermon, em Israel, a água viva é um elemento sagrado, um ponto de contato entre Deus e o homem. Nós vamos consagrar esta água intitulada Água Viva, para que através da mesma haja cura, libertação sua, dos seus entes queridos, dos seus conhecidos, familiares, daqueles que vão chegar na Igreja Universal com a garrafinha com água, símbolo do Espírito Santo. Eu vou estar na entrada, como sempre o faço, para lhe recepcionar juntamente com os seus. Interceda por quem mais precisa. Provoque o seu milagre. Eu bebi água do tratamento, eu falava para Deus, eu tô bebendo, meu Deus, mas é para agir no corpo dele. Ele voltou, ele acordou bem, né? Ele não precisa de aparelho para respirar, ele estava curado. Junte-se a mais de 12 mil pessoas todos os domingos e receba a água viva. A água que, aliada à fé, pode transformar a sua vida e a de sua família. Eu não fico sem minha água. Para onde eu vou, se eu viajo, eu levo a minha água e tomo de manhã e à noite. Traga uma garrafa d'água e receba a água viva das mãos do bispo Júlio Freitas, domingo, às 8h30 da manhã, antes da grande concentração de fé e milagres, aqui no Templo dos Maiores Milagres, Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro. A água que, aliada à fé, pode transformar qualquer problema em milagre. Não adianta vir, né, pegar a água, levar para casa e achar que aquilo não vai resolver. Você precisa usar a sua fé. Meu nome é Luciana Olivati Secarello, eu tenho 49 anos e sou engenheira elétrica. Eu achava que a Igreja Universal era uma fachada para roubar as pessoas. Era uma entidade que só tinha como objetivo ludibriar as pessoas, fazer lavagem cerebral e roubar as pessoas. Eu acompanhava toda a evolução da igreja através da mídias específicas, e a imagem que foi apresentada era sempre essa, de que a Igreja Universal era voltada para pessoas com pouca escolaridade, que não tinham pensamento crítico, que não sabiam discernir
entre o certo e o errado, que eram facilmente enganadas e que podia tirar dinheiro delas. E essa foi a imagem que eu levei por anos e anos da minha vida. Quando o bispo Edir Macedo foi preso, eu realmente achei que essa suposta roubalheira, que essa seita fosse terminar. Quando a imprensa noticiou o cordão de oração que foi feito ao redor da delegacia onde ele estava preso e colocou isso também de uma maneira muito pejorativa, né? Mas eu lembro que eu assistia às reportagens e pensava, como essa gente pode ser tão enganada? Parece que eles estão hipnotizados. Como esse homem pode ter essa capacidade de enganar tantas pessoas ao mesmo tempo? E eu realmente achei que, naquele momento, toda mentira fosse ser revelada, porque, afinal das contas, quem continua seguindo uma pessoa que foi presa? Eu me achava, de uma certa forma, mais inteligente, né? Mais capacitada, superior àquelas pessoas. Mas acontece que, apesar de tudo isso que eu achava a meu respeito, a minha vida era um desastre. Eu já tinha tentado me matar, eu pensava constantemente em suicídio, em planejar o meu suicídio, inclusive de uma forma que eu deixasse a minha mãe culpada. Dentro de casa, a vida familiar praticamente não existia. Meus pais se divorciaram quando eu tinha 3 anos. E a nossa vida, né, ia de mal a pior. Na época, meu avô já tinha problemas muito sérios com bebida. E, infelizmente, ele acabou falecendo de cirrose hepática. O meu relacionamento com a minha mãe era muito ruim. Minha mãe era uma pessoa muito autoritária e nós éramos umbandistas, nós fomos umbandistas por 15 anos. Eu auxiliava a minha mãe incorporava espíritos e eu auxiliava. E nós sempre fizemos isso acreditando que a gente estava fazendo o correto, que a gente estava fazendo para Deus, que a gente estava ajudando as pessoas. Sempre foi com o intuito de ajudar, né, de fazer o melhor. Mas a gente não via benefício na nossa vida. Pelo contrário, a nossa vida era cada vez pior. Sempre que a gente esperava alguma melhora ou ter sucesso em alguma iniciativa, acontecia alguma coisa. Então, realmente, era muito frustrante. A gente nadava, morria na praia. A situação em casa já estava muito difícil. Nós tínhamos muitas dívidas. A gente não tinha condições de pagar, as dívidas iam se acumulando e eu precisava realmente do emprego, eu não tinha como escolher. Então eu agarrei a primeira oportunidade que apareceu. E aí eu fiquei morando sozinha e minha mãe continuou sozinha aqui em São Paulo. E numa das vezes que a gente conversou, porque nós nos falávamos todos os dias, ela me contou que tinha vindo à Igreja Universal. E eu fiquei muito brava, eu fiquei possessa, literalmente falando. Falei, o quê? Eu não acredito que você foi naquele lugar, mãe. E aí eu voltei para casa no fim de semana, pronta para brigar, mas eu já vi uma diferença na minha mãe. E percebi que tinha alguma coisa nela, porque eu provoquei o fim de semana inteiro e ela não teve reação. Ela não revidou as minhas provocações, ela não caiu em nenhuma delas. E aí eu voltei para o interior pensando muito, refletindo muito sobre o que eu tinha visto, né? Porque eu pensei, o que está acontecendo com ela? Já começaram a fazer lavagem cerebral na minha mãe, tá vendo? Ó, a prova que essa igreja faz lavagem cerebral. Mas aquilo me chamou muita atenção, porque era minha mãe, mas era minha mãe com uma atitude diferente, que eu nunca tinha visto nela. Ela estava mais calma, ela tinha uma expressão de paz que eu nunca tinha visto. Minha mãe sempre foi uma pessoa muito agitada. E aí, depois de um tempo, eu consegui uma transferência para São Paulo e eu ouvi alguns programas na rádio, quando eu ia trabalhar, de um pastor que aconselhava pessoas, respondia cartas, né? E aí,
depois de algumas semanas ouvindo, eu gostava muito de ouvir o programa. Aí eu descobri que o programa era da Igreja Universal. E aí eu fiquei com muita raiva também. Não é possível, assim, isso é perseguição, isso é perseguição. Mas chegou um ponto em que eu já não aguentava mais, porque cada coisa que eu achava que eu ia fazer, que ia melhorar a minha vida, piorava. Para tudo na minha vida eu pensava, tá tudo errado, tá tudo ruim, a minha vida profissional tá ruim, a minha vida financeira tá ruim. Mas nesse dia eu falei com ele, eu falei, olha, e de uma maneira muito mal educada. Eu falei, olha, é o seguinte, eu vou naquela igreja, eu nem falei Igreja Universal, eu falei, eu vou naquela igreja. E se não der jeito lá, eu vou dar um jeito. Porque eu estava realmente determinada em me matar. Eu não sabia como, mas foi realmente a última porta. E aí eu falei para minha mãe, ô mãe, você me leva na sua igreja? E eu me referi à Igreja Universal. Eu queria me jogar do carro. Eu senti uma opressão. Parecia que eu estava assim, dentro de um pistão sendo esmagada. E aí, a hora que nós chegamos, minha mãe estacionou o carro. Eu não queria entrar. Assim, eu acho que eu nunca me senti tão oprimida na vida. Mas aí minha mãe, como uma boa mãe italiana, me pegou pelo braço e falou, ah não, você vai entrar sim. Aí eu olhei, eu pensei, puxa vida, não é possível que eu esteja certa e toda essa gente está errada. É como se as escamas realmente tivessem caído dos meus olhos. E nesse dia, Jesus me abraçou. Ele me aceitou do jeito que eu estava, toda errada, toda destruída. Mas ele juntou caquinho por caquinho. Eu já saí da igreja outra pessoa. E daí eu nunca mais saí. Porque aí eu descobri que aqui é a minha casa, que a Igreja Universal é o meu lugar. E são muitos anos de caminhada. E eu não saberia dizer como as coisas aconteceram. Mas ele me restaurou, ele me deu o Espírito Santo, porque eu sabia que sem o Espírito Santo eu tinha prazo de validade. E eu confesso que eu nem entendia muito o que era, porque foram tantos anos num mundo de escuridão, né, de ignorância, que quando eu comecei a aprender sobre a verdade, eu pensei, nossa, gente, eu perdi muito tempo da minha vida, eu preciso recuperar o tempo perdido. E aí, foi num domingo de manhã, na reunião do Bispo Macedo, que eu tanto falei mal, que eu tanto julguei, que eu fui selada com o Espírito Santo. E ele me deu uma força, ele me deu uma capacidade que não existe faculdade de pós-graduação, curso de extensão, não existe imersão, não existe absolutamente nada nesse mundo que possa dar aquilo que ele me deu e que ele me dá todos os dias. Hoje, eu falo de mim como se fosse outra pessoa. A verdade é que eu não me reconheço. A casca é a mesma, mas o interior é completamente diferente. Eu tenho paz, eu tenho alegria, eu tenho satisfação. Eu não dependo de coisas ou de pessoas para ser feliz. Eu sou feliz por mim mesma. Venha para uma reunião, assista uma reunião, participe e veja se a sua vida, se você não vai sair daqui melhor do que você entrou. Eu não falei para você no início do nosso programa, problemas e soluções, que Deus escuta o grito da alma pedindo por socorro? Deus escutou o grito da alma da senhora Luciana e escutou também o grito da sua alma. Por isso, você está aí conosco até o presente momento, apesar dos maus pensamentos, do orgulho, do preconceito, dos fake news, tentar roubar a sua oportunidade, dizendo, desligue, não creia, não vá. Diga, está amarrado, em nome de Jesus. Fala, eu não aceito mais ser manipulado, usado
por fake news, por maus pensamentos, preconceito, orgulho, porque quem paga a conta é você. A exemplo dela, que sofreu e muito, poderia ter evitado tantos problemas, tantas perdas. Mas bem, você precisa desabafar, não precisa? Liga para a gente agora. Nós vamos lhe ajudar porque nós entendemos a sua dor. O número da central é 56 44 52 10. Repita, 56 44 52 10. 0 operadora 11. Central de atendimento na Zona Sul de São Paulo. Nós podemos lhe ajudar porque nós entendemos a sua dor. Diante de tudo que foi falado e exibido, os céus já estão abertos sobre o tempo dos maiores milagres. Só basta você chegar para então receber a resposta de Deus e ser também um filho do Altíssimo. Pare de dar desculpas e creia em Deus, como diz as Escrituras Sagradas. A partir de agora, você fica por dentro de todos os eventos realizados pela Universal Zona Sul de São Paulo. Força Jovem Universal. Em uma disputa emocionante com cerca de 16 times inscritos, a galera da FJU Zona Sul promoveu um campeonato emocionante entre os melhores times da região. Com fases de grupos e mata-mata, os jogos tiveram duração de 20 minutos cada. Além do troféu para o time campeão, também houve reconhecimento individual para o melhor goleiro e artilheiro do campeonato. Além das disputas, os jovens participaram de palestras de incentivo, com o objetivo de torná-los vencedores também fora dos campos. Universal nos presídios. Não são poucos os que estão privados da sua liberdade por agirem em um momento de raiva e por serem desprezados pela sociedade, acreditam que Deus também os despreza. Por isso, os voluntários do grupo UNP têm a missão de levar uma palavra amiga aos reclusos e seus familiares. Um trabalho social que tem colaborado para a mudança de vida de milhares de pessoas dentro e fora das grades. Você também pode levar a palavra de Deus a quem precisa de ajuda. Seja um voluntário de um dos projetos sociais da Universal. Maiores informações aqui no Templo dos Maiores Milagres, Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro.